Você sabe o que é um polígono? Polígonos são figuras planas feitas de lados, vértices, ângulos internos e externos e diagonais. Polígonos, como eu já disse, são figuras planas, ou seja, qualquer figura 3D ou que tenha profundidade não é um polígono. Figuras abertas também não são polígonos, porque todo polígono é uma figura fechada. Figuras curvadas, como o círculo, não são polígonos, pois todo polígono é feito de retas, e curvas não são retas. Existem também os polígonos regulares e não regulares. Polígonos regulares são os polígonos que possuem lados com a mesma medida. Por exemplo, um quadrado. Os polígonos são classificados pelos números de lados que possuem. Por exemplo, uma figura de 3 lados, triângulo. Uma figura de 4 lados, quadrilátero. Uma figura de 5 lados, pentágono. Uma de 6 lados, hexágono. 7, heptágono. Uma de 8, octógono. Uma de 9, eneágono. Uma de 10, decágono. Uma de 11, um decágono. Uma de 12, dodecágono. Uma de 15, pentadecágono. E uma de 20 lados, icoságono. Existem também os polígonos convexos e não convexos. Aqui temos dois exemplos, uma figura convexa e uma não convexa, ou côncavo. Você pode saber se uma figura é convexa ou não apenas fazer um risco. Se ele passar apenas por duas retas, isso significa que ele é um polígono convexo. Se esse risco passar por mais de duas retas, isso significa que ele é um polígono não convexo, ou côncavo. Outra forma de saber se um polígono é convexo ou não é simples. Você tem que medir todos os ângulos desse polígono, os ângulos internos. Caso você tenha medido todos os ângulos de um polígono e nenhum der mais de 180, isso significa que ele é um polígono convexo. Se um desses ângulos derem maior que 180, isso significa que o polígono não é convexo. Bom, agora que eu já expliquei o básico, eu vou resolver algumas questões. Questão número 1. Qual a diferença entre polígonos e não polígonos? Aqui temos duas tabelas, uma polígonos e outra não polígonos. Aqui podemos ver polígonos com curvas, tipo esse e esse daqui. Eles não são polígonos porque polígonos são feitos de retas, então eles não são por isso. Temos duas fechadas, que não são fechadas, essa e essa. Polígonos são figuras fechadas, então essas duas não são polígonos. Aqui do lado esquerdo podemos ver um monte de polígonos. Aqui, ó. Resposta: polígonos são figuras planas que não têm curvas e são fechadas. Questão 2. Classifique as figuras em planas e não planas. Aqui temos figuras planas e figuras não planas. Você pode saber qual é qual vendo se a figura tem profundidade. Por exemplo, a do lado esquerdo, a primeira, essa daqui, não há profundidade nela. Ou seja, ela é uma figura plana. Assim como essas duas aqui. A segunda figura é uma figura 3D que tem profundidade. Ou seja, ela é uma figura não poligonal. Ou seja, ela é uma figura não plana. Assim como a última. Tem profundidade. Então ela não é uma figura plana. Resposta: a figura 1, 3 e 4 são planas. E as figuras 2 e 5 não são planas, pois são 3D ou têm profundidade. Questão 3. Classifique os polígonos abaixo de acordo com o número de lados. Aqui temos três figuras, ou três polígonos. Esses aqui são todos os polígonos. A gente tem que saber qual é o nome de cada polígono. Isso é fácil, é só contar os lados. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, esse aqui é um hexágono.
Vamos para a segunda. Esse aqui tem 1, 2, 3, 4. Isso aqui é um quadrilátero. Agora vamos para a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui tem 10 lados, ou seja, é um decágono. Foi mal. Resposta. A figura 1 é um hexágono, a figura 2 é um quadrilátero e a figura 4 é um decágono. Questão 4. Classifique os polígonos em convexos e não convexos. Última questão. A gente tem que saber quais são as figuras convexas e quais são as figuras não convexas. Vamos começar pela primeira. É simples, você tem que fazer um risco. Vamos fazer dessa forma que é mais fácil. Risquei, não deu mais de duas. Aí você vai riscando. Se a primeira é convexa. Vamos para a segunda. Bom, aqui dá pra ver que pegou mais de duas. Aqui no canto, aqui, aqui e aqui. Ou seja, essa aqui é uma figura não convexa ou côncavo. Vamos para a penúltima. Uma estrela. Como a gente já viu, a estrela é uma figura não convexa. Aqui, ó. Aqui temos 4 retas que encostaram na linha imaginária. Aqui, ó, 4. Ou seja, ela não é convexa. E a última é uma figura convexa. Como pode ver aqui, ó. Você pode fazer quantos traços você quiser, nunca vai encostar em mais de duas. Resposta. A figura 1 é uma figura convexa, a 2 e a 3 é côncavo e a última é convexa também.